Fazendo mais um mal-entendido. Quando começou essa bagunça toda, que eu era ameaçada na saída do meu trabalho e na saída de casa, eu não sabia que era por causa do emprego, né? E eu não sabia que as minhas vizinhas estavam manipulando esse povo todo. Então eles diziam que eram os traficantes, diziam que eram assassinos, diziam que era ladrões que estavam atrás de mim, eles diziam que. Mas eu não sabia que eram os meus vizinhos, eu não sabia. E eu não sabia o motivo também, então eu fiquei com muito medo, eu fiquei com medo de sair de casa. E eles usaram até hipnose para me deixar trancada dentro de casa, para me ficar amedrontada. Então todo movimento que eu fazia dentro da minha casa, eles ficavam gritando na rua, né? Se eu sentava, se eu me levantava, se eu deitava, quando eu ia ao banheiro, tudo que eu fazia, eles ficavam gritando. Quando eu ia tomar banho, então tudo que eu fazia, eles ficavam gritando na rua. E eu ficava com medo, eu ficava apreensiva, eu ficava com vergonha de tomar banho, eu ficava com vergonha de trocar de roupa, eu ficava com vergonha. Eles diziam que eu era a velhinha que gostava de dar o cu, então palavras de baixo escalão, com pornografias, eles falavam o dia inteiro. E eu ficava envergonhada, eu ficava com medo de sair na rua, eu ficava com vergonha de sair na rua. Eu passei 10 anos trancada dentro de casa com depressão. Quando eu saía no quintal, eles diziam que se eu saísse para a rua, eu ia levar um tiro na cabeça. E eu ficava apreensiva, eu ficava com medo. Mas eu não sabia que eram os meus vizinhos, eu não sabia que eles faziam esse tipo de coisa. Eu não sabia que TJs fazia esse tipo de coisa para terror psicológico. Eu fiz estudo bíblico lá em São Paulo com duas TJs e eu gostava do estudo bíblico. Eu lembro até hoje o nome pelo menos de uma das senhoras que iam fazer estudo bíblico lá em casa comigo. Só que eu não vou falar o nome dela aqui. Mas era uma senhora aparentemente respeitada, aparentemente atenciosa, carinhosa. Eles falavam muito sobre o amor. Então, depois de 4 meses de fazer o estudo bíblico, eu fui assistir uma reunião no Salão do Reino, lá em São Paulo. Só que eu não me senti bem no Salão do Reino. Tá bom, paizinho, só um minuto, tá? Mamãe tá terminando. Mas eu não sabia que esse tipo de coisa acontecia. Eu não sabia. Então eu deixei o estudo bíblico, morei lá em São Paulo, acho que uns 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos. E quando eu voltei para cá, me deparei com as minhas vizinhas que viviam aqui em casa. Cresceu todo mundo junto, eles viviam aqui, minha mãe ajudava, meu pai ajudava. Quando o pai da dona Elisângela foi embora e deixou eles aí, meu pai e minha mãe que ajudavam com alimentos, com dinheiro. Porque a gente tinha uma fartura danada aqui na minha casa, antes do meu pai falecer. Quer dizer, antes do meu pai falecer, veio o governo Collor, aí sabe como é. E só que quando a gente tinha condição de ajudar, a gente ajudava sem perguntar, sem cobrar. Minha mãe nunca cobrou um tostão que minha mãe emprestou pro filho da dona Elisângela fazer o trabalho dele, né? Minha mãe nunca pediu nenhum tostão. Minha mãe nunca cobrou R$ 1 que a minha mãe e meu pai emprestaram para eles. Nunca cobrou. E agora eu me vejo numa situação dessa porque a moça que foi demitida do emprego era muito amiga do prefeito, muito amiga E esse povo, eles disseram que eu estou sendo castigada para me aprender a ser gente, que eu estou participando de uma experiência, né, com hipnose. Tentei o suicídio por 2 ou 3 vezes. Me deram um veneno misturado na minha comida e no meu chá por
ou 3 vezes que eu tive que fazer lavagem estomacal dentro de casa, né? Eles dizem que se eu cair no hospital eu vou sair morta. Se eu tiver que precisar de uma cirurgia, de um tratamento hospitalar. Tá bom, paizinho. Já já eu ajeito, tá? Se eu precisar de uma cirurgia, de um tratamento hospitalar, eu vou sair no caixão do hospital, porque eu não sei o que foi que eu fiz. Eles passaram muito tempo gritando perto do meu muro, bem no início da perseguição, há uns 15 anos atrás, porque isso já dura 15 anos. Há uns 15 anos atrás, eles diziam que era mais fácil me perseguir porque eu era mulherzinha, porque eu era pobre, porque eu era mãe, porque se eles ameaçassem matar meus filhos, eu me tremia de medo, então ficava mais fácil. Vamos perseguir essa daqui porque essa daqui é mais fácil. Então não foi porque eu fiz nada. É porque eu sou mulherzinha, porque eu sou mãe, porque é mais fácil me perseguir. E o meu marido namorou a amiga da Solange. Então ficou mais fácil ainda. E meus 3 irmãos ajudando, aí foi que facilitou. Então, como tem o meu marido e meus 3 irmãos ajudando, eles não desgrudam da minha casa. Porque eles dizem que é muito fácil perseguir uma pessoa com autorização dos irmãos, dos familiares. E isso acontece muito. Muito, só que tem gente que não se liga. Eu passei 15 anos passando por isso. Só um minutinho, paizinho. Só um minutinho. Tô acabando. Tô acabando. Sem saber que era esse pessoal aqui do lado. Eu não sabia, eu não fazia ideia. A perseguição acontecendo e eles me ameaçando, me humilhando, ameaçando os meus filhos e eu com medo. E eles vinham aqui em casa. Eles vinham na minha casa, eles apertavam a minha mão, eles perguntavam se eu estava precisando de alguma coisa. E nas minhas costas ficava gritando ali no muro: eu vou matar a tua família toda, eu vou matar o teu filho, eu vou matar a tua filha, você vai morrer, sua macaca, sua... E na minha frente, oi, bom dia, como é que tá? E sem eu saber, gente. Eu achando um absurdo, eu falei, não, mas eu não acredito que seja, não deve ser um povo de Fortaleza, deve ser, e ele dizendo que era traficante, eu falei, não, eles não são traficantes, eles são testemunhos de Jeová, não é possível, isso não acontece. Até que eu comecei a pesquisar no YouTube e vendo alguns canais, Pensamento Vivo, Torre Exposta à Luz, nosso canal JW. Eu fui pesquisando, a ficha foi caindo e escutando a voz deles, e de vez em quando um falava o nome dos filhos da dona Elisângela, e eu acabei me tocando. Falei, meu Deus, mas eu não acredito. Mas o que foi que eu fiz para esse pessoal? Nada, gente. E depois de pesquisar os canais de ex-anciões que estão saindo do Salão do Reino e estão indo para o YouTube para contar as experiências, eu falei, nossa, meu Deus, mas eu jamais imaginei que esse pessoal fizesse esse tipo de coisa. E eu só fui comprovar mesmo depois que eu comecei a pesquisar no YouTube. E de tanto ficar calada, e uma TJ dizendo que quanto mais calada eu ficar, pior seria, que eu deveria procurar ajuda na Rede Globo, que eu deveria ir para o YouTube para contar as experiências, para contar o que eu passei, o que eu estou passando, para falar a verdade para o mundo saber. Depois que ela falou isso, foi que eu comecei a raciocinar um pouco, a pensar, e falei, meu Deus, mas será que eu tenho que fazer isso, Senhor? Mas será que eles não param? E não param. Realmente eles não param. Então eu resolvi vir para o YouTube para contar esse tipo de coisa. Mas eu não fiz nada, gente. Eu não fiz nada. Nem com Solange, nem com o pessoal da Dona Maria Elvira, nada. Sabe o que é nada? Totalmente inocente.
totalmente inocente. Eu reclamava, eu brigava aqui no quintal, mas é porque eles ameaçavam, porque eles colocavam o nome dos meus filhos em pornografia. E isso é para me deixar envergonhada, para não me deixar sair de casa por conta da vergonha. Só que eu não fiz nada. Então eu não posso me trancar dentro de casa, eu e os meus filhos, se a gente não fez nada. Então só porque a gente é mulherzinha, porque a gente é pobre, porque é mais fácil, porque eles disseram que era mais fácil me perseguir porque eu era mulherzinha e pobre e porque os irmãos ajudavam. Foi isso que eles disseram, porque é mais fácil, porque os irmãos ajudam e porque o marido estava namorando a amiga da Solange. Então não foi porque eu fiz nada, é porque foi facilitado, porque era mais fácil. Então eu gostaria que vocês prestassem mais atenção nas conversas desse pessoal e não levassem em consideração o que sai da boca desse povo. Porque é só para judiar das pessoas de preto, pobre, mulherzinha, mãe de família, pai de família pobre. Não levem em consideração. Abram os olhos, coloquem os pés no chão, raciocinem, porque é só para manipular a cidade. Só para manipular. Eu não fiz nada. Um monte de gente que faleceu não fizeram nada. Um monte de gente que foi atropelado, que morreram, que são humilhados, que são maltratados, judiados, não fizeram nada. Um monte de gente que precisa de ajuda da saúde, de segurança, da educação, não fizeram nada. Só porque são pobres, porque são negras, porque são minoria, porque ninguém liga, porque anda arrumado, porque é feio, porque é gorda, porque é magra demais. Nós não fizemos nada. É manipulação, é racismo, é abuso de poder, é narcisismo. Nós não fizemos nada. Estão se aproveitando. Então tem muita gente no YouTube reclamando. Muitas senhoras que passam pela mesma coisa que eu estão indo no YouTube, estão prestando depoimento, estão revelando as experiências que passaram, que estão passando. Então é muita gente igual a mim. Então eu gostaria que vocês pesquisassem no YouTube e abrissem os olhos para esse tipo de coisa, porque é muita gente passando por perrengue, por necessidade, por conta da calúnia e difamação. Só por o simples prazer que os TJs têm de manipular as pessoas. Principalmente os ricos, principalmente os amigos da Solange. Prestem atenção, porque isso já ganhou o mundo, isso já saiu de Ubajara faz tempo. O nome de vocês já correram para um monte de estado, se não tiver em outros países, como ajudantes e pessoas que autorizaram essa perseguição e sei lá Deus o que mais. Prestem atenção, porque o negócio tá sério. Em outros estados as pessoas estão procurando ajuda, Já, paizinho, tô terminando. Estão procurando ajuda, porque isso já saiu do controle já. Quando eu me lembrar de mais situações, eu venho aqui falar para vocês no YouTube. Bom dia.